também estivesse acompanhando a leitura, né? Para ver, será que o pastor está falando mesmo a verdade? Será que está escrito? Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vou dar só um tempinho para que você também abra aí na sua casa. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Eu te servirei, Senhor, de todo. Glórias ao Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 11, que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Amém? Vamos assentar. Pode assentar aí na sua casa. Fique atento à palavra de Deus. Eu vou ser o mais breve possível, mas você fique muito atento à palavra de Deus para você não perder nada, né? Deus nos abençoa, sim, através daquilo que já está escrito. As bênçãos são garantidas. Querida e amada Igreja do Senhor, estamos com a palavra de Deus. Agora, Jesus, nessa época, já tinha ascendido ao céu. Agora, os discípulos, a Igreja do Senhor, estava pregando o Evangelho. A igreja primitiva, ela priorizou a pregação do Evangelho, que é algo que nós esquecemos hoje, Darcio. É algo que hoje não estamos fazendo. E sinceridade, igreja, você pode olhar para todos os crentes, não estão mais se esforçando para ganhar almas. Na minha época de mocidade, nós entendíamos que cada alma ganha era uma pedra numa coroa que vamos receber. E hoje os crentes receberão coroas sem pedras. Por quê? Porque não estão ganhando almas. Hoje nós estamos vendo uma guerra muito grande, Darlison. Parece que o que nós temos é só crentes. Porque as pessoas querem pregar para crente, as pessoas querem levar para a igreja crentes, as pessoas não estão ganhando almas. Eu estou vendo campanhas e mais campanhas, e nas campanhas só tem crente. E justamente as campanhas são criadas, muitas das vezes, somente para levar crentes àquela igreja. A igreja primitiva, de tal época que nós estamos falando aqui,
Era a igreja que estava preocupada em ganhar alma. Era a igreja que, ainda que todos ali fossem contra a pregação da palavra, eles arriscavam a sua própria vida para ganhar almas ao Senhor. Estamos deixando uma tradição bíblica, estamos deixando um mandamento verdadeiro morrer no nosso meio. A igreja está mudando. A igreja está mudando. As prioridades já não são mais as mesmas. E eu não quero estar aqui falando como um velho, eu não quero estar falando como uma pessoa das antigas, não. Eu quero falar como profeta de Deus, dentro da palavra de Deus, onde ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele disse que o segundo mandamento seria amar o seu próximo como a ti mesmo. E nós deixamos as ordenanças. Estamos hoje pregando para crente. Queremos igreja, pastores querem igrejas cheias de crentes. O novo convertido, talvez numa mensagem, ele não saiba ainda falar glória a Deus, ele não sabe falar aleluia. E os grandes pregadores, eles estão atrás de glória a Deus, de aleluia, de barulhos. E por isso, estamos deixando a primícia da igreja. Estamos aqui no começo de tudo. Alguns capítulos antes, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o surgimento da primeira igreja, que era chamada igreja primitiva. A igreja primitiva, e sabe por que era a igreja primitiva? Porque hoje nós somos a igreja moderna, e eu digo com coragem que eu me envergonho da igreja moderna. Envergonhamento forte para nós que somos da igreja moderna. Os sinais estão acabando. No lugar dos sinais estão acontecendo mentiras. Estão acontecendo encenações. E é claro que nós queríamos viver a igreja primitiva. Queríamos estar naquela época da igreja primitiva, onde eles começavam a cantar e a orar, e o Senhor estremecia a terra, recebendo aquele louvor, e não era um tremer espiritual ou psicológico, era um tremer físico. A terra se tremia quando a igreja primitiva, ela começava a louvar a Deus. Os irmãos não estavam preocupados que a lei dizia que não podia pregar o evangelho, e se pregasse o evangelho seriam presos. Eles eram presos pregando o evangelho, eles recebiam chibatadas pregando o evangelho, mas quando eles saíam dali novamente, voltavam a pregar o evangelho. A igreja era fortalecida pela fé que os irmãos tinham no Senhor. Não havia convocações nos jornais para as vigílias. Não havia convocações na internet para os cultos, não havia isso, mas cada crente era sedento de ir buscar ao Senhor. Nessa época, igreja, nessa época bastante difícil, onde eles estavam pregando o evangelho e eram presos, eram mortos, eram assassinados. E qual era o crime? O crime era pregar o evangelho. Aparece-nos uma figura muito interessante chamada Saulo,
que era conhecido como Saulo de Tarso. Esse Saulo, ele era doutor da lei, ele era um homem conhecedor da lei e conforme de todos os chamados, nem o médico Lucas era tão instruído quanto Saulo de Tarso era. Saulo participava do Sinédrio, que era justamente um dos maiores poderes entre os judeus. E esse Sinédrio, ele tinha um poder de mandar matar, de mandar torturar, de castigar. Ele tinha esse poder. E Saulo, a cada dia ele crescia mais. Por quê? Porque ele era fariseu. E quando nós falamos sobre fariseus, muitas das vezes nós ficamos pensando assim, fariseu é coisa ruim, porque nós vimos Jesus certas vezes, ele batendo de frente com os fariseus, mas notemos que os fariseus, eles eram pessoas abnegadas que estavam ali somente para o estudo da lei. Podia debater a lei com qualquer escriba. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam o que era ditado. Podia debater a lei com qualquer mestre. Quem eram os mestres? Eram os pastores das sinagogas ou do templo. No templo tinha o sacerdote. Podia debater, mas debater com um fariseu, debater Bíblia com um fariseu, era extremamente difícil. Saulo de Tarso, ele cresce no meio dos fariseus, ele cresce aos pés de Gamaliel, que era um homem extremamente respeitado pelo seu conhecimento. Sabe aquele homem cheio de diploma, Lô? Era ele, cheio de diploma. Ele tinha doutorado em tudo que era relacionado à Bíblia. Ele tinha doutorado em divindade, angiologia. Ele tinha em teologia. Ele tinha em tudo. O homem era muito inteligente dentro da Bíblia. E Saulo de Tarso, ele cresceu aos pés dele. Espera aí, você vai entender a história daqui a pouquinho. Saulo crescia aos pés de Gamaliel e aprendia tudo. Chegou um certo dia que Saulo, nós vamos ver lá no capítulo 6, que Saulo, ele estava quando Estevão fora apedrejado. Quem era Estevão? Era discípulo do Senhor. Acredita-se que um dos primeiros diáconos da igreja. Porque tem muita gente que pensa que um diácono, Darlisson, é só um carguinho. Não é, não. Um diácono é uma responsabilidade. O diácono, Lô, é uma autoridade que Deus derrama sobre vocês, dizendo, eu estou preparando para coisa maior. Estevão, quando ele morreu pregando a palavra de Deus. Quando o pessoal pegaram pedra para apedrejá-lo em praça, ainda assim ele continuou falando. Quando começou a ganhar as primeiras pedradas, que ele sentia aquelas batidas no seu crânio, no seu corpo, ele falou algo que a gente não vê em outro lugar da Bíblia. Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Esse era o diácono. E Saulo estava no meio. Saulo estava no meio, igreja. E a Bíblia vai nos dizer que Saulo, então, respirando ameaça, ele pediu carta para ir para Damasco. E ele pretendia pegar mulheres, crianças, não importava, não tinha misericórdia. Se infringiu a lei, vai pagar. E a lei era a seguinte: não podeis pregar sobre esse Jesus Cristo, não podeis falar sobre ele, não fale que ele é filho de Deus, não fale que ele é Deus. E lá se vai Saulo a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, o Senhor encontra ele. O Senhor encontra ele, ele vê uma glória muito grande, e quando ele vê aquela glória muito grande, ele fica cego. E depois que ele fica cego, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta assim: quem é, Senhor?
E ele disse: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Nessa hora eu lembro da palavra do Senhor no livro de Mateus, que diz assim, que naquele dia serão uns afastados dos outros, aqueles que ajudaram, aqueles que deram esmola, aqueles que deram comida para os famintos. A Bíblia vai falar que esses daí serão separados daqueles outros que não fizeram, daqueles outros que não têm misericórdia. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos falar no livro de Mateus: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me deste de vestir, eu estava preso e foi me visitar. Aí os discípulos perguntaram para ele assim: mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Aí ele disse assim: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, estáis fazendo a mim. A nossa visão, igreja, está diferente. Nós não estamos mais vendo o Senhor do jeito que Ele é. Quando eu olho para você louvando, Darlison, eu tenho de ver ali a imagem do Senhor. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu tenho de ver ali a imagem do Senhor. É assim que a palavra nos ensina. Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Saulo, sou Jesus a quem tu persegues. Não, eu não estou perseguindo Jesus, porque Jesus, ele já morreu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele já foi até para o céu. Não, eu estou perseguindo aqui um povo. Não está perseguindo um povo, você está perseguindo o Senhor. É por isso, igreja, que muitas das vezes você se levanta contra pessoas, e você pensa que está se levantando contra uma pessoa natural. Você estando errado, essa pessoa estando certo, você perseguindo. Você não está se levantando contra uma pessoa natural, você está se levantando contra uma pessoa espiritual, porque a presença de Deus é na vida daquela pessoa. Saulo agora está cego. Ele está cego e é levado até a casa de um dos discípulos chamado Judas. Ali, levado até ali, Saulo agora ele começa a pensar, começa a colocar as coisas em ordem. Porque tem gente que acredita que tudo é um acaso. O que está acontecendo na minha vida é um acaso, o que está acontecendo na sua vida é um acaso. Tem gente acreditando que tudo é um acaso, é o destino. É por isso que aquele negócio deu certo, é por isso que aquele outro negócio ali está dando certo, é por isso que tem uma porta aberta aqui, é porque tudo é o acaso. Não é o acaso, não é um acaso. A palavra do Senhor vai me dizer que sem Ele nada pode ser feito, sem Ele nada pode ser feito. É Deus que está abrindo portas, é Deus que está te abençoando. Para de atribuir ao acaso aquilo que é obra de Deus na sua vida. Aleluia. Aí você diz assim: mas por que Ele continua fazendo se eu estava atribuindo ao acaso? É porque a Bíblia fala que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. Saulo está agora na casa de Judas. Ele começa a ouvir o evangelho de Jesus. E Saulo, por ser tão conhecedor da palavra, ele começa a ouvir a história, ele começa a se lembrar de tudo que ele leu, ele começa a se lembrar da Torá, ele começa a se lembrar do Pentateuco, ele começa a se lembrar da história. E ele começa a ver as referências que toda a palavra de Deus fez sobre Jesus. Então Paulo ali, ele já se converte, ele já converte o seu coração. O seu coração se converte ao Senhor. E Paulo começa a orar. Irmãos, entendamos que os judeus dessa época, eles não tinham o costume de orar.
Tanto é que vamos ver uma menção dentro da palavra do Senhor, onde os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: ensina-nos a orar, Senhor. Nós queremos orar igual o Senhor ora. Querida igreja do Senhor, Saulo agora está em oração. Ele está orando. Primeiro dia passa, ele está orando. Segundo dia passa, ele está orando. Terceiro dia passa e ele está orando. Ele continua em oração. Muitas das vezes queremos fazer aquela oração de 5 minutos e queremos que seja resolvido todos os problemas da nossa vida. A palavra fala que aquela viúva, ela todos os dias ela chegava na porta do tribunal, ela batia na porta do tribunal dia após dia, e ali ela começava a gritar: faz-me justiça. E a palavra do Senhor no livro de Lucas vai nos dizer que o juiz resolveu atendê-la pela sua persistência. Na verdade, igreja, Saulo, ele tinha muita coisa para pagar. Ele tinha muita coisa para pagar, mas o Senhor não veio com vingança. Jesus, ele veio com amor, ele veio para buscar o que se havia perdido. Tem muita gente atribuindo aquilo que acontece de mal na nossa vida, dizendo: é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Se você tem um Deus que já te pune agora, então você está com salvação garantida. Não, não tem punição agora. O que tem é o que você planta, você colhe. Entenda isso: o que você plantar, você também vai colher. Você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Você está plantando porque quer e vai colher sem querer, assim diz a palavra do Senhor. Saulo está em oração, está orando, e o Senhor vai novamente até Saulo. Isso que eu acho interessante, Darlison. Quem ora, o Senhor visita. Quem ora, o Senhor visita. Igreja, quem ora, o Senhor visita. Às vezes você não percebe, às vezes você não vê, mas o Senhor visita todos aqueles que oram. E ele está orando, e o Senhor vai novamente a ele, e o Senhor agora dá uma visão, e dá uma visão que vai chegar um homem, vai colocar a mão sobre a cabeça dele, e ele vai ser curado daquela cegueira. Olha só, igreja, agora nós pensamos nos nossos dias atuais, onde o Senhor vai achar profeta, onde o Senhor vai achar pessoas que estão com o coração entregue, onde o Senhor vai achar pessoas que estão ali pronto. Os 2 personagens, aliás, os 3 personagens dessa história, um deles vai aparecer na Bíblia quase toda, mas 2 outros personagens, eles são contados somente nesses poucos versículos. É historiado, é ficado aqui para que nós entendamos, mas eles não eram profetas que queriam aparecer, eles não eram profetas que profetizavam e chovia igual fez Elias, eles não eram profeta que mandava e acontecia, não, eles eram simplesmente, a palavra fala, discípulo. E o Senhor mostra para Saulo de Tarso que quem vai aparecer, quem vai lá é justamente um discípulo. O Senhor poderia mandar profeta, sim, poderia mandar profeta. O Senhor poderia mandar apóstolo, mas o Senhor escolheu alguém que tinha um coração quebrantado. A palavra vai falar que esse Ananias era temente a Deus. A palavra do Senhor vai falar que esse Ananias era homem de Deus. Aleluia. Ele não aparecia, não vamos ver a história dele depois, não vamos ver a história dele antes, mas quando a palavra vai me trazer referência sobre ele,
ele, vai me dizer que havia um homem temente, Darlison, havia um homem temente ali. Quando a palavra vai me trazer referência sobre ele, vai dizer, igreja, que tinha um servo ali, Deus não está procurando as coisas grandes para usar as coisas grandes. Deus está procurando as coisas pequenas. Deus está procurando servo. Quando você diz sou servo, você diz estou dentro da vontade de Deus. Quando você diz sou servo, eu estou dentro do querer de Deus. Quando você diz sou servo, você diz eu estou disponível. Quando você diz sou servo, você diz eu pertenço a alguém. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos falar que tinha um servo. Esse servo Ananias, o Senhor visita ele e fala assim: Ananias, você vai até a rua tal, e lá na rua direita você vai procurar pela casa de Judas, e na casa de Judas tem um homem lá que ele está cego, e eu já dei a visão para ele. E a palavra então diz que Ananias pergunta: Senhor, quem é esse homem? Quem é esse homem, Senhor? E o Senhor vai dizer: é Saulo de Tarso. Mas, Senhor, como assim Saulo de Tarso, Senhor? Esse Saulo é aquele que vem prendendo teus filhos, mulheres, crianças. Ele não tem misericórdia, é um homem que não tem sentimento, é um homem que não tem compaixão. E o Senhor vai falar para ele assim: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Igreja amada do Senhor, o que eu vejo aqui não é simplesmente uma história. O que eu vejo aqui é uma apresentação de Deus. É Deus, o próprio Deus, ou seja, o próprio Senhor apresentando alguém a outra pessoa. E eu quero dizer para você nessa noite que é costume de Deus apresentar as pessoas. A Bíblia vai me falar que um dia os filhos de Deus estão voltando à presença de Deus, e no meio dele vem Satanás, e quando vem Satanás, o Senhor vai apresentar quem? O Senhor vai apresentar a Jó, dizendo: olha lá o meu servo. Então o Senhor, ele gosta de apresentar, aquele que é servo. Mas entenda uma coisa, Darlison, o Senhor não apresenta qualquer pessoa, ele vai apresentar quem é servo, Durante esses dias da conversão de Saulo de Tarso, acontece algo na vida dele, o coração dele se converte, e se converteu inteiramente, e a palavra do Senhor vai dizer que então agora o Senhor vai apresentar a ele, vai dizer: esse para mim agora é um vaso de honra. Aquilo que vocês não viram, o que vocês achavam que era somente desgraça, agora não vai ser, agora vai ser somente a graça. Eu quero dizer para você, é Deus quem muda a história, é Deus quem muda a vida. Não somos nós que mudamos as pessoas, corremos atrás, ficamos tentando mudar as pessoas, não, é Deus quem muda. Todo ser humano foi criado por Deus. Esse seu marido que enche a cara, essa pessoa que está nas drogas, eles também foram criados por Deus, e Deus não criou pessoas em vão. Deus criou vasos, tem vasos que estão cheios de terra, e tem vasos que não estão cheios de nada, tem vasos emborcados, que o Senhor criou. Todos nós somos vasos, e tem vasos vivendo de várias formas, e eu quero dizer para você nessa noite,
noite que é Deus quem limpa o vaso, é Deus quem transforma o vaso, é Deus quem muda o vaso. Ei, nenhum de nós chegamos aqui bonitinho, nenhum de nós chegamos aqui inteirinho. A palavra do Senhor lá no livro de Jeremias, a palavra vai dizer que o Senhor manda o profeta descer até a casa do oleiro e ver a transformação de um vaso. Ei, mulher, aguarda mais um pouquinho, porque se seu marido é vaso, eu profetizo desse jeito dentro da sua casa. Esse seu marido é vaso e ele vai ser transformado. Aleluia. Vaso ruim esse. Saulo de Tarso, vaso ruim. Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas foram castigadas? Quantas mães choraram vendo suas crianças sofrendo? Quem é que vai dizer que esse vaso vai ser transformado? Agora vem o Senhor Jesus e diz assim: olha, esse daí é vaso de honra. Esse daí para mim agora é vaso de honra. Quanto tempo durou? Quanto tempo durou para que o Senhor mudasse ele? Quanto tempo durou para que o Senhor limpasse ele? Quando o profeta Jeremias desce até a casa do oleiro, não dá de falar quanto tempo passou vendo o vaso sendo novamente reformado, mas aquele vaso demorou 3 dias, aquele vaso demorou 3 dias, eu não sei quanto tempo vai durar para que esse vaso aí na sua casa, ele seja renovado também, mas eu sei que o processo já está acontecendo. Aleluia. Oh, meu Deus. Esse é para mim um vaso de honra. Agora, aquele que era um vaso cheio de tudo que não prestava. Tentaram arrumar aquele vaso, colocaram conhecimento naquele vaso. Tentaram colocar coisas boas naquele vaso, mas aquele vaso, ao tempo, ele começou a ser usado de forma diferente. Mas agora vem o Senhor e apresenta ele dizendo: esse daqui vai ser um vaso de honra. 3 dias ele estava transformado. O profeta, o discípulo, o servo e discípulo Ananias vai até lá. Quando chega, coloca a mão na cabeça dele e diz: o Senhor assim manda que você volte a ver. E dos olhos dele sai como escama. Olha só o que acontece na vida de um homem convertido. Dos olhos dele caem as escamas. Ele começa a ver o que ele não via antes, ele vê. É por isso que muitas das vezes estamos pregando por aí, estamos falando para as pessoas e ele fala assim: que nada, você vê Deus? Não, você não vê Deus, não pode, você não pode ver Deus, você não vai escutar Deus, ele não vai falar contigo. É porque o homem natural ainda está cego, o homem natural não vê. É por isso que o marido fica criticando a esposa, está dizendo: ela está doida, pastor, ela está doida, vocês conseguiram deixar essa mulher louca. Ela não está louca, não, ela só consegue ver aquilo que você não vê hoje. Mas se você quiser ver, eu estou aqui também como servo de Deus, como discípulo do Senhor, e eu quero colocar a minha mão sobre você e dizer que você veja agora, porque essa é a vontade de Deus, que você veja a partir de agora. Ai, meu Deus. Pastor, mas me diz uma coisa, pastor. É somente esses homens que foram apresentados? Somente esses homens que foram apresentados? Ninguém mais, pastor, foi apresentado?
Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 17, você vai ver uma oração espetacular. O próprio Jesus está orando, falando com Deus. E quando ele está orando, falando com Deus, ele está orando e está apresentando nós que cremos. Ele foi e falou assim: Senhor, não peço que tire eles do mundo, não peço que tire eles do mundo. Sabe o que quer dizer isso, Lô? Quer dizer que assim como o Senhor apresentou Saulo de Tarso ao profeta, e dizendo que ele seria vaso de honra, o Senhor nos apresentou a Deus e pediu que nós tivermos autoridade para passarmos por todas as situações desse mundo. Nossa autoridade agora é para que passemos de toda a tribulação, passemos todas essas dificuldades e vamos passar cantando e vamos passar marchando, porque o Senhor, Ele já está nos dando vitória, porque o Senhor já está nos concedendo vitória. Vamos ficar de pé, igreja, vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Enquanto vai louvando, você entenda, você também foi apresentado, aleluia, o Senhor Jesus te apresentou, tu não estás só. Eu tenho um Deus que não vai em nome de Jesus essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, quem pode que dizer? não vai deixar essa luta Não vai matar não, vai matar não. O desespero me tomar. O desespero não vai tomar. Por mais pressão que seja a situação, Pode pressionar. o controle ainda está Na na palma. palma de suas mãos. Eita Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.